Gracias a Deus, novamente estamos aqui para continuar com o estudo bíblico. E na semana passada terminamos o capítulo terceiro. Deixem-me confirmar, mas que eu lembre. Sim, sim, exatamente. Então vamos começar com o capítulo número 4 do Evangelho segundo João. E Justamente. como diz aqui o subtítulo, o título diz, não é? Fala da mulher de Samaria, não é? E esta conversação é muito interessante. Vamos ver até onde chegamos, porque como foi na conversa com Nicodemos, foi um bocadinho comprida e também esta parece ser, olha, 30 versículos. Então, depois tem esta parte que eu gosto muito da ceifa e os ceifeiros. Muito bem. Então, vamos começar. Já sabem a dinâmica, primeira ronda de versículos. Eso para começarmos a compreender o que vamos a comentar. E na segunda volta é quando se fazem perguntas e comentários. Então, o versículo vai ser a irmã Paula, a irmã Rebeca o 2, o 3 eu. E assim nós vamos a distribuir. Estes primeiros versículos parecem curtos, então, em princípio, vamos avançar bem. Então, comecemos. Versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Ainda que Jesus mismo não bautizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Agora vamos para os comentários e perguntas. Número 1. o versículo 1 diz: quando o Senhor veio a saber que os fariseus. É assim, aqui o versículo 1 é a introdução para aquilo que vai acontecer, né? Porque quando Jesus ele ficou a saber, eh, veio a saber, os fariseus já começavam a ouvir que ele estava a fazer muitos, fazia o que os fariseus, veio a saber que os fariseus, e batizava mais, ai não, batizava já é, ai não, ainda é meu. Já pensei que era o versículo, são tão pequeninos, pensei que era o versículo 2. Jesus, quando soube, né, que os fariseus já começavam a ouvir que ele batizava mais discípulos, começava a fazer mais discípulos do que João, não é? Como nós já tínhamos lido no capítulo anterior. Depois, assim, aqui é como estou a dizer, agora é para continuar, não é? Porque este versículo é apenas a introdução daquilo que Jesus vai fazer em consequência de pronto, as pessoas começarem a falar que ele está a batizar mais discípulos do que João Batista. Muito bem, exatamente. Aqui vemos algo interessante. O que já desde o capítulo passado comentávamos, não é? Primeiro, os Uhum. próprios discípulos de João Batista souberam de isso, que lá está a frase, não é? Que todo mundo ia à procura do Senhor Jesus, não é? E que João disse, não é? Que ao contrário, que isso para ele era uma alegria, porque se estava a cumprir o que era suposto ser feito, e que queria dizer que o propósito de João estava feito. E agora a segunda parte, que é o que se passou quando o próprio Senhor Jesus veio a saber de tudo isso, e que era uma realidade. E pronto, vamos ver, porque primeiro eram só as pessoas. E agora fala dos fariseus. Aliás, no capítulo passado é a conversa com Nicodemos, não é? Que era um dos principais fariseus. Muito bem. Bom, isso do Nicodemos foi um pouco antes, não é? Antes de eles ter ido para o Jordão. Esclarecer isso. Muito bem, continuamos no segundo. Irmã Rebeca. No, segundo. Ainda que Jesus mismo não bautizava, mas os seus discípulos. Aquí está aclarando
los fariseos y escribas hipócritas, el Sanedrín y los sumos sacerdotes, los que lo querían, pues matar, acabar con él y con su obra y su doctrina y pues su memoria, pues le inventaban cosas y no lo querían, y querían dividir. Hay una frase de los paganos, de los mundanos, que dice, divide y vencerás. Pero sí hay poder en Cristo, porque nuestro mismo Señor Jesucristo, en Juan, mucho más adelante, en la oración sacerdotal, ahí después de que celebra la Pascua con sus discípulos, después de que salen al Monte de los Olivos a orar, allí al Getsemaní, en esa oración sacerdotal, que le dice al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, sino la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces, 3 veces oró así, y ahí mismo dijo, Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, que el mundo conozca que yo los salvé y que los envié, y los va a aborrecer el mundo como también me aborreció a mí. Pero Padre Santo, y le llama de hermosa manera ahí en Juan 17. Padre Santo, Padre justo y Padre bueno. Dice, quiero que donde yo estoy, glorifícame con aquella gloria que tú me diste, que tuvimos antes de que fundáramos el mundo. Pero quiero que ellos, los discípulos, la iglesia, los creyentes, los practicantes, los fieles, quiero que estén conmigo, contigo en aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese y antes de que fuera encarnado. También Pablo les refería, dice, hermanos, quiero que todos estén unidos en un mismo espíritu y sentir, en un mismo hablar, en un mismo doctrina, porque oigo que ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Dice, nosotros no somos más que Cristo, somos siervos, servidores, somos colaboradores y discípulos. Dice, ¿y qué? ¿Alguno de vosotros es más que él? No. Dice, ¿y qué Cristo está dividido? Dice, y doy gracias a Dios que no bauticé más que, él dice, bauticé a Crispo y a Gallo, y luego a la familia de Estefanes, y no me acuerdo si alguno más bauticé. Eso le dicen los corintios. Bauticé a Gallo, bauticé a Crispo y a la familia de Estefanas. Cuando dice la familia no sabemos si eran 5 o 6, pero era la familia. Qué bueno, dice, gracias a Dios, no bautizar a nadie más, para que no digan que fueron bautizados en mi nombre. O sea, como la idolatría, como la ignorancia de la palabra de Dios, el Pentateuco, amarás al Señor tu Dios con toda el alma, la mente, el corazón, las fuerzas. Se iban luego a la idolatría. Ese es un líder, ese pastor, discípulo, apóstol, ese evangelista, hay que seguirlo, ¿no? ¿No? Sino todo el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, el Mesías prometido es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos se dividían y él aclara, él no bautizaba, sino los discípulos, y menciona a Juan el Bautista en el Jordán, en el Cedrón y en las aguas de Salim y en Betábara. Entonces, hasta ahí nada más, o sea, ellos inventaban cosas, querían dividir a la iglesia, querían siempre, pues, la vanagloria, decir su vanagloria, que me bautizó, aquel o aquel. Pablo lo dijo, Pablo dice que está dividido Cristo. ¿Por qué dicen que yo fui bautizado por Cristo o por Pablo o Cefas o por Pedro? Todos somos siervos y servidores si somos humanos. ¿Cómo tendían ellos a ser los ídolos, pero también los chismes y las calumnias querían dividirlos para deshacer la obra del Señor Jesucristo? Pero no pudieron, porque hasta ahorita nos llegó el Evangelio. Por eso lo estamos estudiando y damos la gloria a Dios, porque estamos escudriñando la palabra de Dios versículo por versículo. O sea, qué importante es ponerla por obra y obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y gracias a esa obra del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Padre, nos llegó hasta ahora a nuestra familia la palabra de Dios para salvación, para vida eterna. Bueno, ya. Muito bem, como fala aqui a irmã Rebeca, não?
Ya conversábamos la semana pasada cuando los discípulos de João Batista comentaron al propio João Batista que Jesus batizaba más do que o propio João. Mas aquí está, ¿no? Inclusive aquí comienza así este capítulo también. Só que aqui esclarece, ainda que Jesus mesmo não batizava. Lá está, não é? Isso também nos ajuda muito, não é? Porque também em algumas igrejas comentávamos, não é? Que tem igrejas que falam que quando somos batizados em água, também acontece o batismo com o Espírito Santo e que está tudo incluído nesse momento. E tem igrejas que não, que falam que segundo o orden que aqui fala nas escrituras, não é? Que João batizava em água, mas o próprio João também disse, não é? Que o Senhor Jesus é quem batizaria em fogo, não? Em espírito. E depois vemos isso no livro de Atos e em outras cartas depois. Só que pronto. Eu comentei que eu não vou dizer qual é a minha opinião e qual dessas duas opiniões é correta e qual não, não é? Simplesmente esclareço que normalmente as igrejas ou pensam em uma coisa ou pensam na outra, não é? Inclusive já ouvi dizer de entre as igrejas que consideran que quando nos batizamos em água acontece o batismo também no Espírito Santo, incluído. Eles argumentam que porque quando Apolos e outros dos novos cristãos lá das cartas de Paulo, não é? E do livro de Atos, comentavam que eles só tinham o batismo de João, ou que só tinham sido instruídos para, para o arrependimento, e que não tinham ouvido do Espírito Santo. Então, estas igrejas, para manter essa ideia de que só existe um batismo, comentam que então que existia um batismo de João e outro de Jesus, e que o batismo de Jesus era o que incluía todo junto, ou seja, em água e espírito, não é? Incluía todo junto, e que segundo isso é o que nós recebemos agora. Mas então esse argumento já ficaria aí um pouco, não sei se contraditório, porque aqui esclarece no versículo 2, o Senhor Jesus não batizava, o qual é interessante. E já falou a irmã Rebeca dos motivos pelos quais ele não batizava. Poderia ser para evitar a idolatria, não? Porque é interessante que tampouco Paulo batizava. Bom, Paulo chegou a batizar, mas muito pouco, como falou a irmã Rebeca. Dois, três casos na Bíblia, por aí talvez outro, mas não era muito, não era comum que Paulo batizara. Inclusive ele preparava a outros para que fôssemos que estavam a cargo das igrejas. E ele continuava a obra, o Paulo. Ele não ficava a cargo das igrejas de forma direta, nem tampouco costumava batizar muito. E por quê? Porque ele queria evitar a idolatria, não é? Interessante. E todo esse assunto dos batismos e estas coisas, todas bem falou a irmã Rebeca. É porque tem pessoas que de uma maneira ou outra querem dividir a igreja. Que se idolatria, que se não, que se isto, que se aquilo. E por isso aqui o João esclarece, o Senhor Jesus, ou pelo menos neste momento da história, vamos continuar a ler, como na semana passada já falamos, que no capítulo 3º não esclarecia isto que está aqui, não é? No outro capítulo só diz que Jesus batizava, não é? O que limos no anterior. E não tínhamos descoberto isto que é importantíssimo, que aqui afirma que não era o Senhor Jesus quem batizava. Talvez os discípulos dele, ou os discípulos dele que antes tinham sido discípulos de João, não sei, só Deus sabe, não é? Enfim, vamos continuar a ler, e se depois vemos que o Senhor Jesus batizava, comentaremos isso. Se não, lembremos isto, que até agora o mais atualizado é isto, que aqui diz que, aqui neste capítulo,
não batizava. Batizava. Continuaremos. Outra coisa que eu queria ver, já no versículo 1 dá para ver. Eu sei que a maioria já sabe, não? Já conhece. Mas é só para confirmar. Bom, quem tiver dúvida como se escreve Jesus, Jesus em grego é assim. Claro, o nome de Jesus não é grego. Sabemos que é hebraico. Mas enfim. Quem tiver curiosidade de como se escreve Jesus em grego é assim. E como se pronuncia Jesus. Lembremos que aqui quando é Omicron Y, o som é de U. Se fosse o U português ou U espanhol, seria Jesus, não é? Não, seria muito incorreto dizer Jesus. Não, 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 não é Jesus, é Jesus. Lembremos essa regra. Jesus. E daí é que nós em português falamos Jesus, mas porque já é um pouco barbarizado, não é? A nossa pronúncia é um pouco mais bárbara. Enfim, o que queria mostrar não era isso. O que queria mostrar era a palavra batismo, né? Aqui está. En español bautizaba, en portugués batizaba, mas ¿cómo se dice en griego? Aquí ya está conjugado, vamos. Baptizo, ¿no? Baptizo. Bap, ¿no? Porque tem aqui o pi e o tal. Baptizo, ¿no? E vamos ver aqui, já sabemos, eu gosto desta concordância, né? Sempre aprendemos coisas curiosas. Baptizo. Propriamente submergir. O que quer dizer? Batizar, submergir, literalmente meter embaixo da superfície, o qual leva à ideia de submersão, não é? Ou imersão. Uhum. A diferença de antexomai, que é rociar. Ou seja, rociar ou esparcer, não é? Espalhar, não é? Ou derramar. Não é isso, não é? É submergir, ou seja, meter embaixo da superfície. Daí que os baptistas, né? Os que são mais tradicionais, né? Insistem que só eles aceitam um batismo que é por submersão, não é? Mesmo meter a pessoa na água, não é? Assim, embaixo d'água. Porque sim, faz parte da palavra grega, não é? Claro que já sabemos que, inclusive, isto eu falei com um pastor baptista, porque é bem interessante que eles não aceitam quando uma pessoa foi baptizada por derramamento, por aspersão, ou assim. Não, eles só aceitam quando a pessoa fica embaixo d'água mesmo. E eu perguntei a um pastor baptista, não? E se uma pessoa mesmo não pode entrar na água, porque sabemos, não é? Ou se for num lugar onde a água é caríssima ou não tem água, tipo um deserto, ou assim, não é? E, e claro, ele próprio responde, né? O pastor, né? Naturalmente, quando é uma situação assim, é claro que não, não vamos ficar obcecados por meter a pessoa dentro da água se isso é perigoso. Ou se não houver água, muita água, né? Por exemplo, no deserto ou no Polo Norte, não é? Que seria perigoso entrar na água. En ese tipo de casos, inclusive os baptistas, eles aceitam fazer por derramamento ou por aspersão, não é? Muito bem, isso é interessante. Então, já sabemos a origem desta palavra. E sim, sim, que os baptistas
no son malucos, realmente a palabra baptismo é isso. Nada en contra, o que está escrito está en griego, muy bien. Ujú. E inclusive eles aceitam, não é? Que em circunstâncias assim muito específicas, como comentamos, eles não vão ficar obcecados por fazer ou negar o batismo de alguém por uma situação assim, senão que são, podem abrir mão disso e fazer das outras maneiras. Uhum. E é isso. Continuamos. É um dado interessante. Se alguém não sabia, imagino que já a maioria já sabia, mas eu queria mostrar. Deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Vamos ver. Ai, tenho ativado o teclado grego. Peraí, ahora sim. Mapa, mapa bíblico. Para continuar o nosso percurso, né? Em tempos de Jesus. Vamos ver. Qual se vê melhor? Olha, este tem cores. Ah, este pode ser bom. Vamos ver se é o que promete. Ah, aqui está, aqui está. Ah, não dá para ver maior. Vamos ver. Ah, olha, dá. Lá está. Primeiro, o Senhor Jesus estava em Galileia, em Cafarnaum, quando falou com o Nicodemos. Depois vimos no capítulo 3, depois da conversa de Nicodemos, que ele foi por aqui, não era Salim, Enon. Aqui está Betábara, eso já tínhamos visto no capítulo 1, mas estava por aqui. E agora dice que o Senhor Jesus contemplava voltar outra vez para Galileia, não é? Pelo que, pelo que estávamos a ver aqui na leitura. Deixou a Judeia e outra vez para Galileia. Aliás, então eu... Ah, sim, sim. Então eu estou errado. Ele se saiu da Judeia, ele estava mais embaixo, mais embaixo. Mas outra vez queria ir para Galileia, que está aqui em cima, não é? A Galileia. Muito bem. E continuemos, porque hoje o Senhor Jesus vai passar por Samaria, que está aqui. Aqui Samaria. Aí não sei bem o caminho que ele fez, porque se ele estava por aqui, no Jordão, ele se desviou, né? Deve de se desviar. E sim, ele ia entrar a Galileia, que está um pouco depois, não é? Segundo este mapa. Eu lembro que o mapa que tínhamos consultado antes era diferente. Vamos ver este. Só para comparar, não vou perder mais tempo com isso. É bom comparar porque, como já tínhamos visto, eh, há cidades e lugares bíblicos que já não se sabe muito bem onde que estavam, então diferentes arqueólogos têm mapas ligeiramente diferentes, porque sim, já não se sabe. Ele está. Aqui, olha, ao invés de dizer Betábara, diz Betânia. E já tínhamos pesquisado que eram dois lugares que poderia ser o mesmo, ou que eram dois lugares muito próximos e que capaz que um estava de um lado do rio e outro do outro lado do rio. Aqui está, né? E eu lembro que sim, que falava Salim e Enon, que está aqui, né? E, e olhem aqui onde está Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque no outro mapa estaria por... Olha, aqui Siquém está um pouco mais embaixo, vamos ver. Uhum. Y Samaria deveria estar aqui. E neste outro mapa, Sebasté, Guinas, Enon, Sicar. Mas não vejo Samaria, ou seja, eu vejo aqui o nome de toda a região, mas não vejo bem, porque aqui está Siquém, não é? E aqui está Siquém e Sicar. E um pouco mais. Ah, não, é Sebasté, é este daqui, já percebi. Ah, ok. Muito bem. E Sebasté está aqui. Ah, olha, sim. Já compreendi. Varia um pouquinho o mapa, mas tudo bem. Isso não é tão importante. Continuemos. 4. O 4 vai ser a irmã Rebeca desta vez.
eu vou ler a Irmã Paula o 5 e eu vou ler o número 6. Vamos. E continuemos. Vamos ver se conseguimos chegar até uma parte interessante da conversa, porque essa conversa que tem o Senhor Jesus é um pouco forte. Vamos. 4. Era necesario pasar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então, lá está, Sicar, temos um nome. Sicar. Se fosse este mapa, que não gosto muito, estaria aqui. E faz sentido porque o Senhor Jesus estava. Eu lembro que estava aqui, mas enfim, estava mais ou menos por aqui e passou para Sicar. Ou seja, o Senhor Jesus mesmo se desviou. E supostamente por aqui, perto de Sicar, tinha o poço de Jacó. Que Jacó teve vários. Lembremos a história dos poços e esse conflito que teve com os filisteus e tudo isso assunto. Se fosse este mapa, Sicar, aqui estava o Senhor Jesus, que realmente, eh, comparado com Jerusalém, que está aqui, era, era um bocado ao norte, né? Enfim, continuemos. Estava em Sicar, junto ao poço de Jacó. Vamos aos comentários. 4. 4. ¿Qué sé? Era le necesario pasar por Samaria. Pues no, solamente es un dato más. Ya Irmão Iván, nuestro profesor, servo de Dios, ya nos mostró el mapa. Entonces, esto es un versículo más, un dato más. Era necesario pasar por Samaria, o sea, se atravesaban el camino que dijo que salía de Judea, iba otra vez a Galilea y tenía que pasar por Samaria, era una ciudad. Ahora aquí, Samaria era una de las ciudades de la tierra de Israel, pero que los judíos, los verdaderos israelitas, los que seguían la Torá, la ley de Dios, tenían por orden de Dios y de algunos profetas y reyes, ya no tratar con los samaritanos, ni con los edomitas, ni con los moabitas, o sea, porque habían hecho cosas terribles en contra de Dios, blasfemias, se habían fornicado, habían mezclado con los paganos, habían metido ídolos al pueblo de Israel y habían blasfemado el nombre de Dios, habían sacrificado sus hijos y habían peleado por el territorio, habían peleado contra Dios mismo, contra los patriarcas, contra los jueces, contra los reyes. Entonces, tenían prohibido, no les hablen. No les hablen a los samaritanos, no les hablen a los edomitas de Edom, de Saúl, o sea, de los hijos de Saúl, porque se casaron con paganos y ya metieron muchos ídolos, dejaron a Dios, traicionaron a Dios, ya fornicaron. Y inclusive, como decían Josué en Deuteronomio, no harán pasar sus hijos al fuego, a Moloch, a Sera a la otra, a la reina del cielo, ¿no? Y lo hacían, ya no les hablen a los samaritanos, a los hijos de Edom, que es Esaú, y a los moabitas. Y había otros, que no tenían que mezclarse. Dios siempre lo dijo. Y también Pablo lo dice acá en Corintios. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué concierto? ¿Qué unión? O sea, es como el agua al aceite. Las tinieblas con la luz no se lleva. Y los paganos con los verdaderos cristianos tampoco se llevan. Y tampoco la luz con las tinieblas no se lleva, ni Cristo con Belial, o sea, los demonios, el Belcebú, Jehová los reprenda. No tenemos por qué convivir, ni hacer sus costumbres, ni pecar como ellos. Pero lo interesante es que los discípulos cuando van a la ciudad a conseguir alimentos,
y llegan al pozo y dicen, está hablando con una mujer, ¿verdad? Tremendo. No podían los hombres hablar con mujeres, menos casados, y con una promiscua o prostituta o una mujer rechazada. Y menos samaritana, o sea, dijeron, ay, pero él lo dice en Mateo, Marco, Lucas, Juan. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y luego les dijo la orden a los 12 discípulos que los llamó a su servicio y les dio instrucciones y les dio su doctrina y les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Les digo, antes que vayan a los extranjeros paganos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hay un orden de Dios. Primero, recibiréis poder, dijo el Señor Jesucristo, Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos, o sea, predicar el evangelio, primero en Jerusalén, luego Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y América fue el último continente y países que se descubrieron. O sea, por eso Portugal, ese reino, conquista Brasil. Por eso muchos que hablan en América el castellano español fueron. Ahorita acabamos de celebrar 15 y 16 de septiembre la independencia de España en México. Aquí hay fiestas patrias de nuestro himno nacional, nuestro bandera, nuestro escudo, lo que significa que en esas guerras de independencia y de revoluciones, Dios permitió que esos hombres paganos también nos dieran libertad, constitución política de Estados Unidos mexicanos, libertad. También los Estados Unidos tiene el día de independencia de los ingleses y varias islas en Canadá que se habla francés. Pues esos imperios, esos reinos, al descubrir América, vinieron a hacer colonias, a hacer esclavos y a matarlos de hambre, y trajeron malas costumbres, trajeron viruela, trajeron promiscuidad, abusaron de los indios, de las indígenas. Pues el Señor Jesucristo no quería eso. Y también pasaba en Israel. Cuando hacían guerra, pues los otros abusaban, querían conquistar el Imperio Romano, estaban en el Imperio Romano, estaban subyugados, tenían que pagar impuestos y morían en las minas, morían como esclavos. Bueno, hasta aí. Muito bem. Então vamos para o versículo 5. Versículo 5, estamos já a dizer onde é que Jesus foi, não é? O porquê dele ter feito este desvio, que ele foi a uma cidade de Sicar, que pertencia a Samaria, e também nos diz aqui especifica o lugar onde é que Jesus parou, que foi junto à fonte de Jacó, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho junto ao poço, não é? Portanto, aqui o versículo 5 é explicar onde é que Jesus parou e na cidade em que ele estava. Pois, Sicar junto ao poço de Jacó, né? sim. Aqui se vemos o mapa. Já arranjei outro que gostei um pouco mais, que tem a letra pequenina. Este é o que eu gosto mais, só que porque tem a letra grande, só que não sei se confiar muito. Como falei, todos os mapas bíblicos antigos são um pouco diferentes. Aqui Enom e Salim estão juntos, o qual está bem. E Sicar ficaria um pouco para baixo, em vez de estar para cima. Aí não sei bem que ruta seguiu Jesus, talvez é aqui, porque fui a ver o capítulo 3 e sim, aqui parou no capítulo 3. E depois não sei se ele realmente passou mais embaixo para a Judeia. E depois, se vemos aqui no mapa, diz ruta principal, este de amarelo. Então, se ele estava mais ou menos por aqui, que não sabemos, insisto que não sabemos, não diz a Bíblia, faria sentido pegar a ruta principal, caminho a Galileia, e passava por Sicar. Faria sentido. Agora, no outro mapa. Aqui está Enon e Salim. E aqui está Sicar. Ficaria um pouco mais direto, não é? Se ele queria voltar para Galileia e por algum motivo queria incursionar-se para dentro, porque aqui batizava, não é? Os discípulos dele.
e também João Batista. E também aqui embaixo João Batista, mas enfim. E daí passou para Sicar e daí para cima. Bom, não sabemos, os dois mapas são interessantes. Fica menos de um minuto, voltamos Uhum. e faço o comentário do capítulo 6, versículo 6. Tá bem? Até já. Tá bom. Até já. Já voltamos aqui do intervalo e íamos começar o versículo 6. E, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Um pouco de contexto, a hora sexta era meio-dia, ou seja, era uma hora de calor. Um calor forte, porque lembremos que é uma região desértica. Olha, aqui arranjei um terceiro mapa. E está aqui Sicar e Salim e Enom. Olha, tem aí a interrogação, porque eu comentei que ao certo tem lugares que ainda não se sabe exatamente onde que estavam. E lá está, não é? Sicar está aqui, Samaria e, e, e por aí estava Siquem. Deixa eu ver. Ah, eu fui muito para baixo. Aqui está. Siquem. Lá está. Siquem, Sicar e Samaria. Siquem, lembremos que biblicamente até foi uma das cidades muito importantes para o povo de Israel. Isto é interessante saber. Para quem gosta do Antigo Testamento é bom. E aqui está Enom e Silá. E aqui está Salim e Enon novamente. E neste terceiro mapa. Vemos que varia um pouco. Porque neste mapa eles tinham de ter ido assim, de acima para baixo, quando não faz muito sentido. Faz mais sentido que depois de isto, eles passaram mesmo para algumas cidades de Judeia, que é aqui embaixo, e depois na volta fossem por cá, ao invés de ir pelo rio, iam por terra, mais interior, não é? Para Galileia, que está aqui em cima. E se fosse no outro mapa, faria mais sentido que se estavam aqui, eles iam, por algum motivo, iam para cá. Era mais direto, não é? Era só uma linha. Mas essas só são ideias, porque em outro momento vamos estudar os outros evangelhos para ver se João não mencionou algumas coisas, porque lembremos, João não escreve de forma cronológica. Algumas coisas sim, alguns capítulos sim estão numa ordem cronológica, assim, bem alinhados, mas tem outros que não, porque já temos comentado, João escreve de forma temática. O alvo de João não era uma cronologia, não era genealogia, era, e está bem escrito no próprio livro, era anunciar o evangelho aos que não acreditavam no Senhor Jesus e que passassem a acreditar e a receber a salvação. O motivo de João era direto, era alcançar as almas, não é? E então ele escreve este livro de forma que fosse mais simples, digamos assim. E é um digamos porque João fala de coisas muito profundas às vezes que nos outros evangelhos não se menciona, por certo. E então, capaz que nos outros evangelhos, quando estudemos eles, por isso não gosto de dar, eh, adiantar coisas que é mais interessante vocês ficar curiosos. Capaz que se compararmos com os outros evangelhos esta parte, pode ter algum, algum fragmento, alguma história, algum detalhe que aqui não menciona. E por isso faria sentido eles ter ido primeiro para baixo e decidido voltar por dentro. Porque aqui fala isso, não é? Que eles tiveram, tiveram de passar, não é? Era necessário. Talvez não era o caminho mais simples, mas era necessário. Enfim. E, e era perto do meio-dia, uma hora de calor.
E por isso o Senhor Jesus foi a beber à fonte de Jacó. E pronto, continuemos. Hum, bom, continuemos nada. Vamos ficar por aqui, justo antes de começar a, a conversa com a mulher samaritana. Ou seja, hoje demos todo o contexto e a introdução, 6 versículos. Na próxima semana começaremos, por fim, esta conversa que é importante, não é? Eh, só vou, hum, só vou adiantar uma coisa desta conversa, não é? Hum, hum. Esta é a mulher samaritana que tinha os muitos maridos, para quem quiser ler em casa depois. Eh, e que esta mulher samaritana foi a primeira missionária em Samaria. Essa é uma coisa interessante, não é? E aqui é onde se diz, não é? É a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, não é? Esta frase é muito, muito bonita também. Eu sou, eu o sou, eu que falo contigo, não é? Esta parte me lembra de Moisés, não é? Quando tem esse encontro com Deus e fala, eu sou, não é? Quando fala Deus através da sarça ardente, não é? Não é? Que fala, eu sou, fala contigo, eu sou o que sou, não é? É essa referência porque a própria mulher falava que os samaritanos adoravam num monte diferente, porque era costume desde os tempos de Moisés, e depois tem essa conversa de por que os judeus em Jerusalém, e assim. Enfim, detalhes, é para que fiquem curiosos. E efetivamente, esta mulher, que não fala o nome dela, outro dado interessante, é a primeira missionária em Samaria. O qual é importante porque o Espírito Santo utiliza o Paulo para ir aos gentios, utiliza o Pedro para ir para a Ásia, e assim um apóstolo foi para uma região diferente, não é? Mas a primeira missionária, primeira pessoa que evangelizou em Samaria não foi homem nem foi judeu, foi uma mulher samaritana. E não sabemos o nome, mas foi a primeira missionária. Enfim, por aqui ficamos. Na próxima semana continuaremos isto que diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. E lá está. Assim começou esta conversa. Interessante que foi o Senhor Jesus o primeiro em falar. Vamos fechar aqui os mapas todos e vamos rapidamente para a gramática, senão fica muito tarde. Em que ficamos a semana anterior? Alguém lembra? Houve um TPC? Alguém ia ficar a ler? Houve vítimas? Não? Não, então todo mundo comenta que não. Muito bem. Então hoje vamos ter novas vítimas e vamos continuar com esta leitura. Já tínhamos estudado esta palavra que era frontize, que quer dizer preocupar-se, pensar de forma pela ansiedade, não é? Pela ansiedade, assim. Isso é frontize. Algo que está muito na moda hoje, que olha que até fico curioso, não sei se frontize e ansiedade é o mesmo. Eu já tinha perguntado ao meu próprio professor de grego, porque para quem não sabe, eu já estou graças a Deus, já estou há 5 anos a estudar grego antigo e ainda estou a estudar grego antigo e só Deus sabe quando terminarei, não é? Não sei, só Deus sabe isso, não é? Eh,
E eu já tinha perguntado ao meu professor de grego, não é? A diferença na Bíblia, não é? Olha que curioso, né? Se na Bíblia fala da ansiedade, de depressão, porque são doenças deste século, não é? Bom, já sabemos, sim, antes existiam, mas agora é um açoite mesmo, não é? Que nunca se tinha visto numa geração tanto sofrimento por causa dessas coisas, não é? E algo que não é exatamente tangível, é algo muito interessante. Em outros séculos foi que a lepra, nos tempos do Senhor Jesus, não é? A lepra, eh, a peste bubônica, a febre amarela, ou seja, sempre coisas tangíveis, não é? E agora, bom, o Covid foi um parênteses assim, não é? Só foi um período de tempo que marcou, não é? Mas um período de tempo. Mas isto da depressão e ansiedade já vai mais de 2 décadas, não? Não sei há quantas décadas desde que realmente já se considerou uma pandemia, isso uma coisa muito terrível, principalmente nas gerações mais novas, não é? Também os idosos têm depressão e ansiedade, mas eu vejo que o açoite é pior sobre os mais novos. E graças a Deus eu nunca tive, ou pelo menos que eu saiba, não é? Eu acho que nunca tive, porque o internet está bem, porque tenho aqui um aviso de que estava. Pronto, eu acho que nunca tive, porque pelo que eu já ouvi dizer de pessoas que já que têm ou que tiveram, eles falam de coisas assim, que é algo tão horrível, tão terrível, que mesmo que eu já estive alguma vez triste ou preocupado, ao nível que eles falam, eu acho que nunca estive, então, que eu saiba, eu nunca tive, graças a Deus. Graças a Deus. Mas enfim, eu perguntei ao meu professor, não é? Sobre ansiedade e depressão, mas nunca perguntei se esta palavra em específico, frontize, é igual que ansiedade. Mas para já, frontize é pensar de forma ansiosa, não é? Ficar preocupado por algo, así, así, assim como ele aqui. Então, continuemos. ¿Por qué Eusebius estaba preocupado? ¿Por qué Eusebius Frontize? Ah, porque o professor, porque ele não sabia responder os problemas do professor, de os exercícios, e ele estava angustiado por isso. Então, aqui estava, não é? Este é o parágrafo da semana passada. Frontize, cai, frontize, o Eusebius. De a ti, Frontiza e Autos, por que se preocupa ele? Autos é ele, Autos. E aí está. Autos Frontiza, ele se preocupa porque Jodidáscalos lei. Porque o professor disse, Eusebie, vadize prostopinacion, cailue tomeletema. Alguém lembra o que quer dizer isso? Não? Irmã Rebeca, lembra o que quer dizer vadize prostopinacion cailue tomeletema? No, no, no recuerdo. ¿Por Ujú. qué, Ok, por vamos por qué, partes. por qué estás preocupado? Porque, por la tarea, ¿no? ¿En el tema? Exatamente. Olha, por aí vai. A irmã Rebeca começou a lembrar. Meletema é tarefa, mas Tare- mais em específico, exercício. Pode ser trabalho de Ejercicio. casa ou exercício para casa, mas a irmã Rebeca lembrou bem. Meletema é isso. E então, vamos por partes. Badize. Lembram que era badizei? Badizei É é andar, andar. é andar, exatamente. E aqui o professor, que está a fazer? A dar uma ordem, por isso a conjugação é diferente, porque normalmente nós falamos badizei, que ele anda, não é? Autos badizei.
Mas aqui não tem o iota ao final, sino que termina em epsilon. Então é badize. É porque está no imperativo, é uma ordem. Eusebie, inclusive aqui grita o professor. Eusebie. Ao invés de dizer Eusebios, que é o nome dele, que está aqui, olha, Eusebios ou Eusebios. Aqui é um imperativo. Eusebie, porque é um tempo verbal. Quando tu chamas a alguém, aí no grego o nome muda, já não podes dizer Eusebios, não é? É Eusebie. No caso da irmã Paula ficaría igual porque termina en alfa. Paula. Mas si fuera Paulos, si fuera hombre, a irmã Paula si fuera Paulos o Paulo. Ahí sería Paule, no meu caso. Ao vez de Iván sería Ivane, Ivane. ¿No es? Entonces, Eusebia. Vadize prostopinacion. Vadize prosto en dirección a prosto. Y lembran que era pinacion, ¿no? El Quadro. salón. Exatamente isso. Já ven que se lembram? Primeiro falam que não e depois já respondem todo. Ah, que barbaridade. Acho que estavam El a, a, pizarrón. a dormir um pouco. Não, não, estou a brincar, El mas pizarrón. é bom rever, porque vocês sabem sobre eh, exercitar. Exato. Pinacium é em espanhol pizarra ou pizarrón e em português quadro. Vadice prostopinacion kai lue. Si ya sabemos que melétema es ejercicio o tarefa, ¿no? Lue, ¿qué será lue? Si el profesor está a dizer, vai para o quadro, do Pinakion, cai lue do melétema, porque o profesor escreveu um exercício aí para resolver. O que seria lue? O que quer que o professor deu Eusebius? Irmã, Trabalho. resolva, não é? Exatamente. Lue é resolver. Lue tomelétema. Resolve o exercício. Já bem, juntas conseguiram. Uma lembrou que era vadice. Prosto é em direção a. Prosto. Prosto Pinakion. Em direção a. Pinakion, outra lembrou que era Pinakion. Bom, acho que foram umas duas. Tomelétema foi a irmã Rebeca. E Lue, a irmã Paula. Já bem, em equipe conseguiram. Então aí o professor diz. Eusebie, vadice, prosto Pinakion, kai Lue, tomelétema. Y continuamos en narración. Epeita, ya tenemos estudiado esta palabra. Epeita es depois. Depois. Epeita. Tocodonion, aucis, egei. Tocodonion, que tínhamos dito que era tocodonion. Essa palavra não temos visto muito, mas vou ajudar vocês. Tocodonion é a campainha. Assim, para ir para o recreio. Tocodonion. Aucis, que aucis? Eu disse na semana passada. Aucis é novamente ou proximamente. Por exemplo, nós nos podemos despedir e dizer eis aucis. Eis aucis é até a próxima. Eis aucis. Então, o que quer dizer aí? Depois, a campainha, novamente, é rei, toca. Depois, a campainha novamente toca. Hoi filoi, os amigos, novamente, aucis. Prosto, em direção. Prosto didascaleion. Didascaleion. Lembran que era didascaleion? ¿Para dónde vamos, alumnos, después de que a campaña toca? E não Eu é hora. creio. Al salón. Recreio, pátio, exatamente. Muito bem. Então, prosto didascaleion. Vão para o pátio, para o recreio. Trejusin. ¿Qué trejusin? Está en plural. Olhem aqui. Trejusin. Esto es plural, ou seja, os amigos trejusin. ¿Qué trejusin? Corren. Treje é correr. Vadize
é andar. Não é exatamente caminhar, só é andar assim. Ir de qualquer jeito, andar, badizei. Mas trecusin é correr como as crianças, não é? Toca a campainha e elas correm, não? Todas doidas aí. Isso é trecusin. Professor Didascaleion trecusin caijo didáscalos. Quem é o didáscalos? O professor. Caijo didáscalos. Exatamente. Legei. E o professor diz: Eusebie, vadice prostopinacion kai lue tu meletma. Ou seja, novamente, o professor não quer deixar em paz o rapaz. Viu que o rapaz não sabia, não deixa ele. Esperemos que seja um bom professor, não é? Que o professor realmente insiste no Eusebius porque quer o bem dele. Porque novamente diz a mesma coisa. Vadice prostopinacion kai lue tu meletma. E por isso o Eusebius, ao invés de estar feliz na hora do recreio, do intervalo, ele está angustiado. Frontize, frontize. Mas enfim. Jutos estin. ¿Qué quer dizer jutos? Aqui por partes. Vejam aqui o espírito forte e está Omicron Y. ¿Qué quer dizer? Que não se deve ler juntos. Não, não, não. Isso seria horrível, não. É jutos. Jutos estin. Assim é. Ou assim está. O professor Jodidáscalos entodidascaleio. Que entodidascaleio já temos aqui duas lugares diferentes da escola. Para ver si se lembram de todas estas histórias. Todidascaleio não é o mesmo que Todidascaleion. Vejam aqui que está com Omicron e vejam aqui que está com Ômega. São dois lugares diferentes. O que acham se Todidascaleion é o recreio ou o pátio? En Todidascaleio, que será? Vou dar uma pista, só uma, porque já com essa eu já dei a resposta e isso não é justo, mas enfim. Onde é que está o quadro? Topinakion. Onde é que está a Topinakion? Está na sala de aulas, na parede. Exatamente. Então, se Todidascaleion é o recreio, o pátio, Todidascaleio, que será? el salón, Exatamente, a sala de aulas. Muito bem. Vem a el equipa salón. com... Exatamente. Já tem dois lugares da escola, Todidascaleion e Todidascaleio. Eu vou marcar bem esse O para que aprendam que uma coisa é Omicron e outra coisa é ômega, né? E eu faço porque eu próprio nos primeiros cursos de grego não ficava atento e já depois na pronúncia eu pronunciava todo como se fosse Omicron, tipo, como se fosse sempre O. E está mal, não é? É to, didascaleio, mesmo que seja um pouco ridículo, mas pronto, os gregos faziam assim, é a pronúncia deles, não é? Enfim. Kelewei, ten Pamfilen, Kaiton Andrean, Kaiten Alexandran, Kaiton Eusebium, Badizein, ya voy a mostrar esta palabra, Proston Trapezan, otra palabra aquí, Kailuein Meletema, por partes. E já com isto acabamos. Bom, não sei se eu gostaria de chegar até cá, mas vamos ver. Então aqui diz o professor Kelewei. Luei é responder ou resolver. Lue. Aquí está como lue porque está en imperativo. Que lewe, que está aquí, que voy a mostrar, e mandar. Que lewe, mandar. Que lewe. ¿A quem manda o professor? A Panfilé. Não sei se lembram dela nas histórias passadas. A Panfilé. Jo Andrea. Jo Andreas. G. Alexandra, que é outra menina.
Y finalmente, ho Eusebius. Claro que aquí está conjugado ton Andrean, ten Pamphilén, ton Andrean, ten Alexandran y ton Eusebion. Eu exagero para que lembren que tenho new, não é? Para que lembrem de ver estes detalhes. Badizein. Olha, aqui já não termina em iota, como costumamos. Aqui termina em new. Quando termina em new, é porque o verbo não está conjugado, está da maneira mais pura. É tipo, o professor manda a Panfila, o Andreas, a Alexandra e o Eusebius andar. Ela está, não precisou conjugar. Andar para prosten trapezan. Não sei se alguém lembra quem é o que era trapeza. Trapeza é a mesa, o escritório deles. Ir para o lugar deles, para a mesa deles. Kailuen, outra vez, não é? Terminem em ein. Olhem, Barizen, Luen. ¿Por qué? Porque no está conjugado. O sea, manda eles ir para a mesa y resolver, novamente no está conjugado, exercícios. Lá está. É isso tudo que diz. Continuemos. Vamos ver se ainda arranjamos até aqui, até o ponto. Con un. Lembram o que quer dizer un? Para quem não lembre, quer dizer de facto. Não, não é bem de facto. Un. É como dizer é assim. Uhum. É assim que o professor. Uhum. Ou desta maneira, algo assim. Desta maneira, o professor. Assim, o professor. Uhum. Aos amigos, tus filhos. Vejam a diferença. Porque aqui é ton Andrean, ten Alexandran, ton Eusebion. Ou seja, singular, mas é masculino, feminino, masculino. E aqui está a juntar todos para não fazer toda a lista. Outra vez é tus filhos. Ou seja, já não é ton, é tus. E como este tem us, a palavra também se conjuga em us. Sempre vai ser assim. Quando o artigo, que é este daqui, termina de certa maneira, sempre o objeto, não é? O pronome, uhum, vai terminar da mesma maneira. Para quê? Para nos dizer que tipo, que conjugação é. Isso nos ajuda. Então, tus filhos. O professor, portanto, é aí o que eu procurava. Essa é a palavra. Un quer dizer portanto. O professor, portanto, os alunos manda aos alunos. Que legue, manda aos alunos. Que legue ton Andrean, kai ton Sócrates, kai ton Eusebion. Ou seja, que legue a estes três. A ton Andrean, a kai ton Sócrates, kai ton Eusebion. Que legue, portanto, que legue un tus filhos. Lá está. Outra vez. Que legue ten Pamfilen, kai ten Sofian, kai ten Alexandran. Otras tres. Ten Sofian, ten, ten Pamfilen, kai ten Alexandran. Que legue un tas filas. E o que queria mostrar hoje. Quando é feminino é tas filas. Quando é masculino é tus filus. Tus filus, tas filas. Uhum. É para evitar fazer estas listas todas. Ten, Sofia, ten, Alexandra. E isso é quando eu complemento direto. Já sei que agora, e justo ao final da aula, estão assim meio, muita informação. Mas na próxima aula vamos ver com calminha, com detalhe isto. Mas é fácil. Juntos, assim, juntos, assim,
frontisei, cai frontisei, ho Eusébios. O paisei. Que paisei? Paisei é brincar, jogar, como aqui, olha. Brincar, eles brincam. Eles brincam aqui também. Eles correm, não é? O paisei. Quem não joga? O é a negação, lembrem. Não joga. Quem não joga? O Eusébios. ¿Por qué no joga? Hoti frontisei, porque se preocupa. Eusebius upaisei, autos. Hoti, aqui está, Hoti frontisei. Muito bem, essa é a aula de hoje. Nos falta menos de um minuto. Então, nos vemos para a semana. Um abraço. Paz, um abraço, beijinho para a Elba. Paz, Gloria a Senhor. Dios, amén.